o terceiro e do primeiro ano. Aqui agora para o mundo. O povo está entrando entendeu, por aí, né? É que largaram hoje de 20 para as 2, para as 1. De para uma, né? Aí foram almoçar, eu acho, também tudo. Vai ser meio corrido para eles. Eu mesmo nem comi ainda. Oi? Eu mesmo nem comi ainda, não deu tempo. Mas se o pessoal entrar aí, foi embora. Mas de Vamos embora boa. também. Tô no telefone, hein? Coisa eu bloqueio e fico olhando aqui, caso precise. Eu já vou subir as aulas de manhã no notebook. Vou avisar eles no grupo da sala. Vai passar lá, né? Avisa lá. Ele tem uns grupos, tem um grupo. Ah, tá no grupo da sala deles, né? Estão na sala direitinho. Dá um legal aí, por favor. Liberado o áudio, se puderem falar também. Bianca tá aí. Pedro deu ok. Gabriel e Beatriz, por favor. Ou fala ou dá um legal. Aí tu digita, Gabriel, só tem áudio. Entendeu? Pessoal, módulo 3 aí, página 197, por favor. Vamos pegar a apostila aí. Vou tirar uma foto aí para saber quem está. Pegaram a apostila já? Gabriel e Beatriz ainda não falou nada comigo aqui, só no começo. Ah, Gabriel não tem áudio, beleza, falou. Beatriz. Beatriz, digita alguma coisa aí, Beatriz. Beleza, Bia. Gente, pega a apostila de vocês aí na página 197, módulo 3, certo? Vamos agora falar sobre as leis de Newton. Então, para a próxima prova, a gente começa aqui o assunto, certo? Como foi a prova de vocês? Foi boa? Estava fácil? Estava difícil? E aí? Estava difícil? Estava fácil? Bianca? Fala aí, Bianca, comigo. Boa, professor. Estava boa a prova? Tava assim, achei até fácil, sabe? Eu achei que seria mais difícil. Até fácil, não foi? Inclusive, eu coloquei até um texto, não foi? Sobre a vida de Isaac Newton lá. Foi.
para se basear, estava dentro do texto. As questões de força também, aquela que é a favor do movimento, contra o movimento. Talvez as questões de aceleração tivesse que pensar um pouquinho mais, mas eu acho que não estava tão difícil, não. Não foi isso? Foi sim. Beleza. Pessoal, então vamos aí, vamos começar agora as leis de Newton, né? Como a gente já falou um pouquinho sobre ele, né, Isaac Newton, ele criou muitas coisas na matemática, como na física também. Dentre elas, na física, ele formulou 3 leis da mecânica. Essas 3 leis são regidas até hoje e ela é dita realmente utilizada no dia a dia, né, das pessoas em relação ao que ele descobriu, ao que ele inventou, ao que ele provou. Por isso que se torna lei, certo? Senão seria uma teoria. Teoria é aquilo no qual ainda não foi comprovado, né, cientificamente, e lei sim. Então são 3 leis. Né? Vamos ver o que está escrito aí. Pedro Eugênio está com áudio. Tá não, Pedro? Beatriz está com áudio. Tô sim, professor. Bia, me faz um favor. Lê para mim aí as leis de Newton. Peraí, então. Qual página? Página 197. Só um momento. 197, módulo 3. Tá certo. Ao longo do tempo, diversos cientistas contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos. Um dos que mais se destacou nesses estudos foi o filósofo e matemático inglês Isaac Newton, que no livro Principia enunciou 3 leis básicas para o movimento. As leis por ele descritas permitiram aos pesquisadores posteriores aplicá-las em diversas finalidades, como o lançamento de satélites ao espaço, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de diferentes tipos de veículos, no estudo do fluxo sanguíneo nas artérias do corpo humano, entre outras. Veja a seguir um pouco mais sobre as leis de Newton. Pessoal, são 3. A primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia. Ok? Princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Professor, antes da gente ler o que está aqui, eu vou explicar com as minhas palavras o que é isso, certo? Então, presta bem atenção aí o que é inércia, tá? E o que é que essa primeira lei dele vai nos dizer. Deixa eu só ajustar aqui o quadro. Tem pé aqui, certo? Bom, vamos chegando bem aqui. Então, pessoal, não precisa nem ficar, assim, pode botar aquele negocinho, sabe aquele negocinho? Tem uma opção de você colocar o negocinho aí. Então, vamos lá. Princípio da inércia. Princípio da inércia. Que é, na verdade, a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton ou a lei da inércia. Vocês estão chegando no meu quadro? Tá, Bianca? Tá, Beatriz? Gabriel e Pedro, bota aí. A luz está refletindo depois do Newton. Agora escreveu ali sim. Pedro, tá vendo bem não, Pedro? Beatriz está vendo também. Augusto. Ah, tá. A luz está refletindo depois do nome do parêntese, Newton. Oi? A luz está refletindo no quadro. Tá refletindo um pouquinho. Depois do parênteses. Mas assim, pelo menos assim, essa parte aqui. Aí tá de boa para todo mundo escrever ali, que não vai dar para ver se escrever nessa parte. Pronto. Então, princípio da inércia ou primeira lei de Newton. O que isso quer dizer? É o seguinte. Vamos primeiro anunciar a lei. A lei diz assim: todo corpo tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força externa for aplicada sobre ele. Isso é uma definição. Tá? Tem várias. Ok? Uma definição formal seria, eu acabei de falar agora. Então, por definição, seria assim: todo corpo
tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se não houver a existência de forças externas atuando sobre ele. O professor falou, mas ficou assim, linguagem, talvez eu não consegui entender muito bem, tal. Vou explicar aqui a você, certo? Então, o que quer dizer um corpo que está em inércia? Primeiro, são duas situações. Primeira situação é quando o corpo está parado. Quando o corpo está em repouso. Não, assim, professor, por exemplo, vou pegar esse apagador aqui e colocar em cima desse livro. Esse apagador está em repouso. Então, está em repouso. Ele vai ficar aqui em repouso eternamente, se nenhuma força for atuada sobre ele. Porque se eu aplicar uma força sobre ele, ele vai sair do estado de inércia. Está claro isso ou não? Ele vai sair do estado de inércia. Ele vai sair do estado de repouso. Então, todo o corpo tende a permanecer em repouso, por enquanto repouso. Se não houver a existência de forças externas atuando sobre ele. Direito? Se não houver forças externas atuando sobre ele, ele vai estar em repouso. Isso é estado de inércia. Então, voltando, o apagador vai estar parado aqui eternamente, se não houver forças externas atuando sobre ele. Nessa situação agora aqui, esse apagador está no estado de inércia. Está em repouso. Mas, professor, ok, beleza. Mas você também colocou assim, ou em movimento retilíneo uniforme. Peraí, como assim? Pessoal, o que eu vou dizer agora a vocês é bem interessante, né? E ao mesmo tempo assim um pouquinho desafiador. Tá? Vou dar um exemplo que você vai entender muito bem isso aqui como exemplo que eu vou dar a vocês. Quando é que o corpo está em movimento retilíneo uniforme? Movimento, tranquilo. Definiu que é movimento. Retilíneo, em linha reta. Uniforme, porque a velocidade não está mudando. Então, quando o corpo estiver em movimento em linha reta, com a mesma velocidade sempre, o nome disso é movimento retilíneo uniforme. Também chamado de MRU. Quando você vê por aí, esse daqui, ó, da física, MRU quer dizer o quê? Movimento retilíneo uniforme. E o que é movimento retilíneo uniforme? É quando o corpo está em linha reta com velocidade constante. Quando a velocidade não muda. Nessa situação, o corpo vai estar também no estado de inércia. Mas, professor, como assim? O senhor falou a mim porque o corpo está em inércia quando está em repouso. É a primeira opção. Repouso. A outra opção é quando ele está em MRU. Então, a primeira opção, o corpo tem que permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Pessoal, o senhor falou agora que ia dar um exemplo para entender melhor. Que exemplo é esse? Vou dizer agora a vocês. Imagine só que você vai...
Imagine só que você vai andar de avião, beleza? Num determinado momento, você está dentro do avião e o avião está parado no aeroporto, beleza? Prestes a decolar. Naquele momento que você senta na cadeira, você está no estado de inércia. Por quê? Porque o teu corpo está em repouso. Aí você começa a entrar em movimento. Ou seja, nesse momento que o avião vai decolar, o piloto pede no joystick. Você sabe que você tem o telefone, que é meu filho. Oi. Liga o quê? Eu estou em aula, certo? Oi. Então, veja só. Aí nesse momento, o piloto, que era moça, pede para você colocar o cinto. Você coloca o cinto, vela do lado. Quando você coloca o cinto e o avião começa a adquirir velocidade, nessa hora as turbinas ligam, e quando você começa a sair do avião, para que ele possa decolar, ele tem que atingir uma velocidade alta. Então, ele parte do repouso até atingir, sei lá, 400 km por hora, 500 km por hora, para que, quando ele atinge essa velocidade, ele consiga decolar. Nesse momento, teu corpo é jogado para trás, porque o avião está acelerando para frente. Então, ele acelera para frente e teu corpo para trás. Só que depois, no tempo, esse avião começa a subir, subir, depois ele vai estabilizar. O que é esse estabilizar? Estabilizar, ele vai tentar manter o movimento uniforme e retilíneo. Nesse momento, mesmo o avião estando a 900 km por hora, porque essa seria uma média, 900, 800 km por hora, esse avião comercial ele atinge essa velocidade, mesmo assim, você consegue levantar e andar por dentro do avião. Normal. Como se ele estivesse parado. Ah, se quer o sanitário, você pode levantar e ir andando no mundo sanitário. Ou quer dizer, não, é o seguinte, se tu for daqui para São Paulo de avião, tu vai colar para a cadeira assim, sem conseguir sair? Não, você consegue andar normalmente. Agora, sabe por que consegue andar normalmente? Porque vai chegar uma hora que o avião vai estar no MRU, movimento retilíneo uniforme. Você só vai sair desse estado de inércia, você só vai ser empurrado para frente ou empurrado para trás se ele aumentar ou diminuir a velocidade, ou fazer uma curva. São três opções. Se o ônibus, se o avião vier com velocidade constante e fizer uma curva, o teu corpo é jogado para o lado. Mas, se ele faz uma curva, ele deixou de ser retilíneo e passou a ser curvilíneo. Então, nesse momento, você saiu do estado de inércia. Outra, se esse avião acelerar, ou se ele frear, diminuir a velocidade, o teu corpo é jogado para frente, ou também jogado para trás. Então, conclusão, a velocidade, o movimento deixou de ser uniforme. Se ele deixou de ser uniforme, então ele vai o quê? Sair do estado de inércia. Tá? Galera, eu falei em frear, mas é diminuir a velocidade. Não deixe ser um freio, não freio como um carro, tá? Quando ele fala assim, não, tô ligado, você tá tirando onda. Na verdade, assim, quando eu falo em frear, quer dizer desacelerar, diminuir a velocidade. E o teu corpo é jogado para frente. Beleza? Não, tô ligado, tô ligado. Então, acontece isso no carro, no ônibus, né? No metrô. Se o metrô tiver em movimento retilíneo uniforme, você consegue andar pelo metrô perfeitamente. Bom, quer ver uma coisa que aconteceu comigo há um tempinho atrás? Eu tenho um amigo que ele mora no 33º andar. Mas cada foto. Amigo, é alto. É alto. E aí, eu fui para a casa dele, né, com minha família, visitá-lo.
Aí eu cheguei lá, apertei lá o elevador, né? Aí o elevador chegou, eu entrei no elevador. Aí beleza, eu botei lá, já terceiro, 33. Aí eu fiquei no elevador. Sabe o que é? Depois de alguns segundos, eu tenho a impressão de ele estar parado no elevador. Eu disse, estão parados? Mas quando ele estava subindo, 17, 18, 19. E por que o meu corpo não sentiu isso? Porque eu estava no estado de inércia. Porque o elevador, ele estava subindo em linha reta, com a velocidade constante, e estava em movimento. Ou seja, o elevador estava em MRU. Então, por isso que meu corpo nem foi jogado para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. É tanto que o elevador, ele sente mais que ele tem movimento, ou quando está saindo, ou quando está chegando. Isso não é verdade. Quando o elevador está chegando no andar, dá para fazer na barriga às vezes, né? Por quê? Porque os órgãos internos dele se estendem. Nesse momento você, ó, opa, sabe que chegou. Ou quando ele está descendo, ele está parando. Opa, ou quando está saindo. Mas no decorrer do movimento, a impressão que você tem às vezes é de ele estar parado, porque o teu corpo está em inércia. E por que está em inércia? Porque está em movimento, retilíneo, uniforme. Então o seu corpo só pode estar no estado de inércia em duas situações. Quais são elas? Em repouso ou em movimento, retilíneo, uniforme. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Bianca, Beatriz, vocês estão com o áudio. Bianca? Oi, professor. Alguma dúvida? Não. Beijo. Gabriel, Pedro, tranquilo? Tá de boa, né? Então, aqui a definição fica por mim, mas o livro que é dela. Todo corpo tende, quando eu falo tende, tem a tendência de, né? Tende, permanece. A permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se não houver existência de forças externas atuando sobre ele. Então, professor, beleza. O que é que nossa apostila diz? Né? Vamos ver o que a apostila diz aqui para vocês. Na página 197, ele fala assim, o princípio da inércia, primeira lei de Newton. Tá? Ele fala assim, faça uma análise em relação ao movimento, observando as situações a seguir. Bianca, fala comigo aí, Bianca, por favor. Bianca? Oi, professor. Você está vendo alguma diferença do ônibus na figura A e na figura B? Sim. O que está acontecendo? Em um, o pessoal o ônibus tá em movimento e no outro está freando. E eu estou freando. Está percebendo que as pessoas foram jogadas para frente? Sim. Né? Se vocês não perceberam, pessoal, olha a figura aí, gente. O restante da sala. Né? Na primeira situação, o ônibus está em movimento. Na segunda situação, quero ver, o ônibus está freando. E as pessoas foram jogadas para frente. Isso acontece bastante no ônibus. Né? A depender do motorista, isso pode piorar. Porque tem motoristas que realmente aceleram e freiam muito bruscamente o ônibus. E às vezes esquecem que tem pessoas dentro do ônibus. Então ele freia e se ele acelerasse, freasse de uma forma mais branda, você não assiste tanta inércia no seu corpo. Você não assiste tanto você sair do estado de inércia no seu corpo. Né? Aí o que ele fala aqui? Sim, questãozinha assim. Utilizando o chão como referencial é que analisa o movimento, qual é o estado, repouso ou movimento do ônibus e dos passageiros na situação A? Na situação A, o ônibus está em repouso ou movimento? Escreve aí, Pedro. Na posição A, o ônibus está em repouso ou movimento? Movimento. Movimento, Gabriel, olha aí, ó, está andando. Você também que as pessoas não estão sendo afetadas. Movimento, não é isso? Então ele pergunta isso.
Utilizando o chão como referencial, qual é o estado do ônibus e dos passageiros na situação A? Escrevam aí que eu vou ditar. Se organiza aí para escrever. Coloca assim. Tanto o ônibus quanto os passageiros, tanto o ônibus quanto os passageiros estão, tanto o ônibus quanto os passageiros estão em movimento em relação ao chão. Estão em movimento em relação ao chão. Ah, tá, Gabriel, isso. Beleza. Boa, boa, Gabriel. Boa observação, cara. Boa observação. Quando ele fala o chão mesmo, tá? Não é o chão do ônibus, como você colocou, não. Isso. É a pista. Eu falo o chão, é a pista, tá? O chão seria a pista. Boa observação, porque se for em relação ao chão, né, do ônibus, ele estaria em repouso. Concordo com você, tá certo? Mas quando eu falo o chão aí, é o chão mesmo, a pista, tá certo? Vamos continuar? 6. O que é possível perceber sobre o movimento com base nessas ilustrações? Por quê? Alguém quer falar? Você percebeu que na situação B, quando ele freia, as pessoas tendem a permanecer em movimento do que antes? Né? Se você estiver dentro de um ônibus e o ônibus frear bruscamente, por que você vai para frente? Você vai para frente porque você está com a velocidade do ônibus. Que foi freado foi o ônibus, foi você. Então, quando o ônibus freia, você tem a tendência de permanecer naquele movimento de antes. Isso é exemplo prático de inércia. Exemplo prático de inércia. Então, por inércia, você tende a permanecer em movimento. Porque todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força for aplicada sobre ele. Então, se você freia o ônibus, então o teu corpo tem a tendência de ir para frente. É o que aconteceu aí na situação B. Na situação B é exatamente isso. Né? Ele fala, olha a pergunta novamente. O que é possível perceber sobre o movimento com base nessas ilustrações? Por quê? Escreva aí, pessoal, por favor. Espera aí, só rapidinho. Tá alarmando, né? Obrigado. Vai. Então ele tende a interromper. Então vamos lá. Meu carro está alarmando lá embaixo, tá, pessoal? Foi mal. Então, escreva aí. É possível perceber que o ônibus diminui sua velocidade. É possível perceber que o ônibus diminui sua velocidade e as pessoas
e as pessoas tendem a continuar o movimento. E as pessoas tendem a continuar em movimento. Tranquilo? Dá uma legalzinha aí, tá tranquilo? Beleza, Gabriel, beleza, Bianca, tranquilo, certíssimo. Bianca, lê para mim esse parágrafo aí. E Beatriz lê outro, por favor. Na situação A, né? Isso. Na situação A acima, a velocidade do ônibus era de 500 km por hora. 50. 50 km Tá. por hora. Como os passageiros se movimentam junto com ele em relação ao ônibus, os passageiros estão em repouso. Em razão da inércia, todos tendem a manter seu estado de movimento, a não ser que uma força resultante não nula seja aplicada neles. Ou seja, sem atrito, o ônibus e as pessoas manteriam seu estado de movimento indefinitivamente. Beleza. Lê para mim agora, Beatriz, a outra. Durante a frenagem mostrada na situação B, a velocidade do ônibus foi reduzida para 30 km por hora. Nesse processo, o ônibus recebeu uma força contrária ao movimento, mas as pessoas não. Portanto, a tendência é de que os passageiros mantenham-se em movimento na velocidade anteriormente adquirida de 50 km por hora. Para conter essa tendência, os passageiros devem se apoiar e se segurar. Tá claro, pessoal? Então, isso é bem simples. Ou seja, as pessoas tinham um certo movimento antes da frenagem. Quando o ônibus freou, o teu corpo continuou com aquele mesmo movimento. Por isso que o ônibus é cheio de ferro para se pendurar, para se segurar, né? Por isso que tem o cinto de segurança. O cinto de segurança nada mais é de ir contra a inércia do teu corpo, tá certo? Porque se estiver no carro, o carro bater, frear, o teu corpo é para frente. Então você pode ter um acidente muito sério, você pode se chocar com o painel do carro, com o volante, com o banco, até com a pessoa que está na sua frente. Então a função, no caso do cinto de segurança e aquele airbag, né, juntamente com o airbag, então o cinto de segurança segura você na cadeira e o airbag vai fazer com que você, ao bater, né, ele aciona rapidamente. Então, o teu corpo teria a tendência de continuar o movimento por inércia. E não você. O carro é frente. Você geralmente jogar para frente. A pessoa que está dirigindo é mais fácil. Que está no volante, então a pessoa consegue, já segurando no volante, até empurrar o volante para lá e você consegue segurar um pouco mais. Quando a pessoa estiver do lado, geralmente distraída, aí sim você pode pegar e cair, você pode bater com a cabeça, né? E sem o cinto de segurança, ficaria um pouco mais difícil. Beleza? Vamos continuar aqui. Vira aí, pessoal, na página 198, por favor. Bom, 198, fala assim. De acordo com os exemplos descritos na página anterior, podemos enunciar a primeira lei de Newton da seguinte forma. Olha aí, veja, o livro, ele também coloca uma definição. Está em amarelo aí, ó. Estão vendo? Vamos ver essa definição dele, como é que está. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, a não ser que uma força resultante não nula atue sobre eles, alterando o seu estado de movimento. É a mesma coisa que eu falei,
mas com outras palavras. Não é isso? Aí tem lá embaixo assim, a importância do uso do cinto de segurança. Inclusive, gente, foi até o que eu falei a vocês, né? Ok? Olha o que ele fala aí. No Brasil, o cinto de segurança é um dispositivo de uso obrigatório nos veículos, de acordo com a lei número 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, em vigência desde setembro de 1997. Em caso de acidentes ou freadas bruscas, o cinto de segurança é importante para prender o corpo do motorista e dos passageiros ao banco do veículo, impedindo que eles se choquem contra as partes internas do veículo, como o volante, o para-brisa, o painel e os bancos dianteiros. Esse dispositivo é muito importante para evitar lesões graves e vítimas fatais. Além de segurança, o dispositivo obrigatório em carros novos é o airbag. Ele serve para desacelerar o corpo do passageiro de maneira mais lenta, diminuindo o risco de lesões em conjunto com o cinto de segurança. Em um teste de colisão, após a batida dos carros de teste, o corpo dos bonecos tendem a continuar em movimento, indo de encontro aos objetos que estão à sua frente. Os mecanismos que compõem o cinto de segurança travam a alça em caso de variação brusca da velocidade, mantendo os bonecos presos no banco do motorista, evitando que eles colidam contra o para-brisa do carro. Os airbags também são ativados, impedindo que os bonecos se choquem com o volante do carro. Então, pessoal, veja, tudo isso está voltado, está associado a esse estado de inércia. Alguma dúvida até agora, pessoal? Veja, eu não gosto que vocês decorem explicações, tá certo? Eu só quero que vocês saibam o seguinte, que existe a inércia, e a inércia só acontece em duas situações. A inércia só acontece no equilíbrio estático e no equilíbrio dinâmico. Eu sei que ele não colocou isso aqui, vou acrescentar o que eu vou dizer agora a vocês, tá certo? Então, vocês pegam um espaçozinho aí, né, da apostila, e vou escrever o que eu vou colocar aqui no quadro, tá bom? Não é muita coisa não, tá, pessoal? Não é muita coisa não. Estou enxergando? Ah, não. Deixa eu botar para cima aqui. Agora. Estão enxergando, pessoal? Pessoal, estão enxergando? Então, né? Beleza. Escreva isso aí. Pega um espaço aí na apostila mesmo aí, ó. No cantinho, coloca aí. Lei da inércia, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico.
Pronto? Bianca, Beatriz, Pedro, eu quero já? Beleza. Olha aqui. Isso aqui é um resumozinho do que é a lei de Newton. Cara, o que é a primeira lei de Newton. Né? A primeira lei, ou a lei da inércia, ou o princípio da inércia, né? Tem que saber que isso daqui é a primeira lei. O camarada está dizendo, ó, qual é a primeira lei de Newton, hein? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que ele diz? Que todo corpo vai estar em equilíbrio estático ou dinâmico. Eita, professor, já viu tudo falar bonito. O que é uma coisa estática? Está parado. O que é uma coisa dinâmica? Que tem movimento. Mas é que está. Estático está em repouso. Mas esse movimento aqui tem que ser retilíneo uniforme. Pode ser curvilíneo? Não. Pode ser com velocidade mudando? Não. Ou seja, o corpo só vai estar em inércia se ele estiver em repouso ou se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme. Sabe o que eu vou dizer a vocês? Estou batendo na tecla? Porque eu já coloquei a casquinha de banana na prova. Veja só que parece a minha. Eu coloquei a coisa assim. Verdadeiro ou falso? O corpo está em inércia quando ele está em repouso ou em movimento uniforme. Algo capaz de puxar? Verdadeiro? Não. Eu coloquei movimento uniforme. É movimento retilíneo uniforme. Cara, se eu não colocar a palavra retilíneo está errado, tá. Porque vamos lá. Se o corpo estiver em movimento constante e fizer uma curva, o teu corpo não vai para o lado, não? Vai. Então, se ele vai para um lado, para frente, para trás, se sobre ele está agindo forças, então ele deixou de estar no estado de inércia. Gente, fechou esse assunto ou não? De boa, entender isso aqui? Beleza? As outras leis dizem o seguinte. A segunda lei é a chamada lei fundamental. É a lei fundamental da dinâmica. Essa lei aqui, pessoal, é cálculo. É cálculo. A primeira lei é só teoria. A segunda lei é cálculo. Ele fala o seguinte, vamos falar isso próximo, tá? Vou só adiantar um pouquinho aqui. Essa lei diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa lei fala isso. Ou seja, essa força tem como se calcular. Basta você pegar a massa que o corpo tem e multiplicar pela aceleração que ele desenvolveu. Ok? Ou seja, por isso que força está associada à massa. É muito mais fácil você empurrar uma moto do que empurrar um caminhão. Porque as massas são diferentes. Então, quando você... Então, essa força é proporcional à massa. Mas também é proporcional à aceleração. Porque se esse corpo também for muito acelerado, a força também é muito grande. Por exemplo, um foguete e uma moto. A moto, ela vai chegar no máximo a 300 por hora. Um foguete, ele chega facilmente a 3.000 km por hora. Então, veja, que a massa do foguete é muito maior que a massa da moto. Mas por que ele conseguiu ter uma força maior no motor? Porque ele foi mais acelerado. Então, a força resultante, eu falo sobre isso, é nada mais do que o produto da massa pela aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton é a chamada ação e reação. E o que é ação e reação? Quando o corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B aplica força em A. Não é que é descontar, não, né? Está batendo tudo para terminar, não. No momento que está um corpo encostado no outro,
eles trocam forças mútuas. Exemplo, eu com essa massa todinha aqui, eu estou paradinho. Aí chega uma criancinha, vem, bem magrinha, bota o braço assim e bate na minha barriga. Talvez eu passe um pouquinho para trás, mas ela bate e volta. Por que ela bate e volta? Porque por mais que ela tenha aplicado uma força no meu corpo, o meu corpo também aplica a força nela. E essas forças de ação e reação são forças iguais. Por isso que ela volta. Por que um foguete ele consegue decolar? Porque na parte de baixo do foguete está o foguete. Acreditem que isso é um foguete. Esse foguete está aqui no chão. Nessa região aqui vai existir uma explosão controlada. Né? Claro, já saiu do controle algumas vezes. Alguns foguetes explodiram e não conseguiram decolar. Já aconteceu. Infelizmente aconteceu. Quando a explosão aqui acontece, o foguete aplica uma força no chão. Quando o foguete aplica uma força no chão, pela terceira lei de Newton, ação e reação, o chão aplica uma força no foguete. Por isso que ele decola. Ele decola por conta de uma observação e de uma lei formulada por Isaac Newton. Tá? Ou seja, a força de ação e a força de reação. Multimotores, muitas coisas são baseadas nessas leis. O simples fato, por exemplo, de você remar, quando você está no barco e começa a remar, você empurra a água para trás. A água empurra para frente. Ação e reação. Quando eu estou andando, eu pego, piso no chão e puxo para trás. O chão, por reação, empurra para frente. Por isso que eu ando. Isso também está associado à terceira lei, que é chamada de ação e reação. Mas não se preocupem, porque na próxima aula eu vou detalhar a segunda lei e a terceira. Infelizmente, a primeira lei já foi dada. São as pessoas que não viram, tá? Só na revisão lá na frente. Vai explicar o que seja novamente a lei da inércia. Vocês que estão aqui já estão ligados em inércia. Só vai ficar para a próxima aula a segunda lei de Newton. E pessoal, se você virar a página aí, ó, na página 198, ele fala aí, ó, princípio fundamental da dinâmica. Escrever aqui, fundamental, ok? E é justamente a segunda lei de Newton. E se você virar a página, na página 200, tem ali, ó, princípio da ação e reação. A ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Professor, o que é que vai ficar para casa para a gente? Ler a página 199 e a página 200. Você lê, tá certo? Não vai ter atividade ainda, só na próxima aula. Então, vocês quatro que estão aí, né, repassa lá para o pessoal que foi visto, tá certo? É a lei da inércia, e que vocês vão ter que ler essas duas páginas, 199 e 200, tá? Dê uma lida, dê uma estudada que está escrito aqui. Tá? Professor, eu não entendi muita coisa não se preocupe não, tá? Porque na próxima aula vai ser bem detalhado isso. Tranquilo, pessoal? Beleza, Pedro? Bianca, tranquilo, Bianca? Beatriz? Gabriel? Beleza, Gabriel? O Gabriel? Bom, meus amores, eu vou parando por aqui. E também não adianta ver mais outro assunto, porque senão ficar a segunda lei é muito importante, que é a parte de cálculo. E na semana que vem estamos juntos, tá certo? Forte abraço aí, tem que ir com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. Felipe. Oi. Vou falar por aqui, tá? Tá bom, vou parar aqui a gravação. Vai faltar aí mais 10 minutos ainda, mas a gente vai dar uma por aqui porque não adianta, eu não vejo com eles